Olá, líderes! Sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do Líder Maravilha, um podcast focado nas empresárias, na história de mulheres que fazem acontecer com os seus negócios, com suas famílias, que organizam a agenda, que organizam suas vidas. Para você que estava acostumado com o Seracast, eu como co-host, nós dividimos os podcasts, então cada um vai ficar com o seu nicho. E então esse é o primeiro episódio do Líder Maravilha, trazendo o empreendedorismo feminino. E eu estou aqui com nada mais, nada menos que a Alexandra Casoni. Seja muito bem-vinda, Ale. Obrigada, calma. Alegria abrir hoje Líder Maravilha, tá aqui com você. Bora bater esse papo. Bora bater esse papo. A Ale, ela é sócia e conselheira da Formel, uma das maiores indústrias de alimento saudável do país, e também investidora, conselheira de outras empresas, tem o seu clube de mentoria de mulheres, né, Ale? Então a gente vai bater esse papo. É uma honra. E, além disso, ela é Shark Tank, gente. Então, ela já vai analisar aqui as nossas coisas, os nossos negócios. Vai ser um bate-papo muito divertido. Seja muito bem-vinda. É uma honra. Obrigada, cara. É uma honra ter você aqui. Muito Obrigada. Bom. Muito bom. Ale, quero começar com uma curiosidade que ninguém sabe, uma fanfic, uma coisa diferente que você nunca contou na internet, não conta pra muita gente. Me fala. Pode ser polêmico ou não ser polêmico? Uma polêmiquinha a gente gosta, uma fofoquinha. Cara, na verdade, eu sou uma pessoa super autêntica, né? Eu sempre fui uma mulher muito transparente, então eu conto sempre muito tudo sobre mim, né? Nas boas oportunidades. Mas eu acho que tem um relato, ele é um pouco polêmico, porque hoje eu não gostaria que meus filhos fizessem, porque sei dos riscos, mas também fala muito sobre mim. Então eu vou trazer uma outra perspectiva, né? Vamos para a curiosidade. Curiosidade é que quando eu tinha 16 anos, eu aprendi a dirigir muito nova, por interesse. Eu sempre fui uma menina muito curiosa. E meu pai me ensinou a dirigir com meus 13 anos, eu já tinha o domínio e a fluência em dirigir carro. E na época ele tinha um Fiorino, não sei se vocês lembram, Fiorino, que tem uma caçamba atrás e tal. A gente era o único nosso carro da família, até para vender os doces e tudo mais. E eu dirigia. E aí, eu sempre muito independente, eu com algumas amigas, super aventureiras também, compramos um Chevette, com 16 anos de idade. Eu já trabalho desde meus 15. Compramos um Chevette vermelho, todo com insufilme. Você nem se adapta a um insufilme vermelho. Não tinha nem documento o carro. Sim. E não bastando por aí. E aí a gente fazia rodízio, onde o Chevette ficava na porta da casa. A gente sabia que poderia roubar a qualquer instante, porque eu moro no interior de São Paulo. Então era até que tudo bem. E a gente pegou esse Chevette e fomos até a Bahia, Salvador, Nordeste. Quando eu cheguei lá, liguei pro meu pai e minha mãe, falei, estou aqui no Nordeste. E eles quase surtaram. Eles são pais muito livres, de uma educação muito livre. Mas é uma curiosidade que eu conto, assim, o ímpeto de ter aprendido a dirigir, comprar um carro junto, né, em conjunto com amigas, e se desbravar e ir até o Nordeste e tal. Tem muita imprudência aí. Por isso que eu falei que é polêmico. Mas eu não gostaria que minha filha fizesse, o Antônio, mas eu entenderia, porque meu pai hoje conta com o maior orgulho. No sentido assim, essa Alexandra, ela sempre foi destemida, ela queria ir lá, fazia. E hoje eu sei que eu preciso de pessoas prudentes do meu lado, tá, gente? Isso é muito bom. Eu adoro projetos diferentes, coisas diferentes, mas é uma curiosidade legal aí da minha jornada. Mas o seu pai sabia do carro? Sabia, inclusive, assim, de novo, eles são muito livres, assim, uma educação livre, eles entendiam para um lado positivo e gerenciava, assim, com quem eu andava, como ia ser, o que não ia ser. Eu sou ex-atleta, então eu não tinha hábitos, por exemplo, associados ao carro. Sim. Sou do interior de São Paulo, então é uma cidade pequena, é comum isso acontecer, as pessoas dirigirem, né, antes, precocemente. Que é mais tranquilo, é mais normal. Hoje não tanto mais, acho que as é. coisas mudaram bastante. Mas o fato de eu viajar de carro com tantas, né? Eu não via o problema. Eu não via algo errado. Eu não via que eu estava fazendo algo imprudente. Eu via algo que eu estava respondendo a um chamamento meu, né? Então, assim, eu sou muito essa pessoa, assim, de intensa, profunda. Mas, assim, hoje eu conto e falo, meu Deus. Como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? Mas e a gente tem que se preparar para a adolescência dos nossos filhos, Meu né? Deus. Ai, Eu já contei isso pra acho mais. que eles podem ser uns 10% só, né? Muito bom.
Por falar em infância, vamos começar então com a sua base. Você já falou um pouquinho da sua família, mas me conta a sua história, da onde você veio, como que é a sua base familiar, onde você morava. Me conta um pouquinho mais. Até chegar, porque quando eu cheguei te perguntei como é que é o contexto, né, do Líder Maravilha, você traz um pouquinho do pessoal. Acho que para entender uma mulher empresária, empreendedora, a gente tem que entender a mulher também, de onde ela vem, né, cara? Exato. Eu nasci em uma família grande, né? Eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Eu sei que nada é por acaso. Então, eu não nasci nessa família à toa, com essa missão. E é uma família de 5 filhos. E desde quando eu me entendo, de muito pequenininha, a gente morava num bairro simples, né? Assim, bem periférico da nossa cidade. Porque toda a nossa jornada foi uma construção em família. Né? Então, foi passo a passo. E eu fui uma criança que brinquei muito na rua. Mas brinquei muito mesmo na rua. Eu sou cheia de cicatriz na perna. E tanto que eu poderia ter escolhido outros lados, assim, por uma questão de amizades e tudo. E eu escolhi o esporte. Então, eu fui uma criança que brinquei muito na rua. Eu fui uma criança que ingressei muito rápido no esporte. Acho que foi um dos meus grandes goals, assim, da minha força de caráter, assim. Moldou muito quem é a Alexandra. Então, eu tinha que ter hábitos, né, disciplina, eu tinha que fazer sempre as melhores escolhas na qualidade de sono, na parte da alimentação, na rotina. Então, eu estudava em escola pública, eu fiz a grande parte da minha jornada de escola pública, eu e os meus 2 outros irmãos, porque nós somos 5 irmãos, e os 2 últimos já fez uma jornada bem diferente. E então, nessa ocasião, eu tinha essa rotina de brincar muito na rua, e aí eu já ingressei na natação, foi a minha primeira modalidade. Inclusive, até uma outra curiosidade, assim, que também fala... Porque eu falo que tem são algumas pistas que falam sobre você, sabe? Aqueles detalhes. Sim. Eu nadava, e meu pai sempre foi a pessoa que ia me assistir, que me apoiava. Minha mãe, 5 filhos, trabalhando, aquela loucura. E eu era aquela pessoa que eu ia para competir. Na minha mente era ganhar e ganhar. Eu sempre fui muito competitiva. E umas 2 vezes, foram 2 situações pontuais, assim. A gente até tem um relato, que eu tenho um vídeo com meu pai, a gente conta essa história. Que eu ganhei e o técnico teve que pular na piscina para me parar. E eu continuei nadando. Continuou? Porque, assim, eu sabia a metragem. Eu sabia a metragem, mas é aquela coisa de dar o all-in, sabe? Assim, então, eu era muito essa criança. E aí, logo, eu comecei a vender doce aos 11 anos. E aí, começo a entender. Não oficialmente, não era um trabalho formal. Era literalmente para ajudar. Então, eu vendia para os amigos, para os pais dos meus amigos, no bairro. E aí, aos meus 15 anos, oficialmente, eu começo a trabalhar. Então, essa minha base de criança foi viver uma criança mesmo, de rua, de brincadeiras de rua, e ajudando muito em casa, assim, no sentido literal, assim, porque meus pais tiveram muitos filhos, então eu sou a segunda mais velha. Então, assim, minha mãe brinca que sempre eu ficava com os banheiros e a louça, né? Eu lavo minhas roupas íntimas, minhas coisas desde pequena. Então, eram as minhas obrigações. Então, a minha mãe fala, você punha um radinho, que na época era radinho, né? Não era Bluetooth, celular. E eu começava lá e falava, você sempre fazia tudo com muito astral. Nunca era um problema pra você. Legal. Ela fala, nunca. Eu dava pro teu irmão e falava, cada irmão tem uma característica, né? Essa era uma positiva minha. Então, a Alexandra tem que fazer isso. Fala, tá bom, mãe. Eu pegava o radinho, colocava. E vai. Nada é difícil. Nada era difícil. Então, eu fui essa criança, assim. Mas sempre intensa. Eu queria fazer um adendo antes da gente continuar a sua trajetória. Da competitividade. E aí, colocar para os dias atuais na maternidade. Vamos fazendo esse ponto. Como que você vê a maternidade hoje em dia? Eu vejo, tá? Algumas mães que não gostam de estimular a competitividade, ou que deixa o filho mais tão solto que ele pode... Eu nem sei falar, tipo, tão solto que não... Ah, não, tá bom, você não quer ganhar, tá tudo bem. Ah, não, você não quer competir? Ah, não, o importante é participar. Como que você vê isso para os dias atuais? Porque eu vejo que isso... pelo menos no Brasil, está se perdendo assim um pouco. Você nota isso na escola e etc? Muito. Inclusive, assim, eu tenho uma linha de raciocínio que eu acho assim, um dos pilares que eu mais estudo na minha vida é a educação como um todo e muita educação infantil. Tanto que eu me especializei em liderança educadora e eu falo que a educação começa com o exemplo. Então, com os filhos, eu sempre fui muito competitiva. E eu falo que o meu maior concorrente sou eu mesma. Né? Sempre me superar, sempre me aceitar. Então, assim, a gente competir com as nossas dores, com os nossos traumas, com os nossos... todos os aspectos. Sim. Então, a visão que eu tenho para a criança
é que isso é uma realidade, o que você traz. Então, assim, existe um estado de confusão, onde muitos pais e mães, principalmente, falam, não, o mais importante é você realizar, competir. Não, na verdade, não é o mais importante. O mais importante é que ela consiga ganhar autoconfiança, e ela vai ganhar autoconfiança nos seus resultados, no progresso dela. O que eu associo sempre essa forma do estudo da educação, é que é muito importante que a gente ressalte na criança. Eu tenho 2 filhos hoje, Maria e Antônio. Então, a Maria já tem um entendimento, ela tem 6 anos. Eu sempre ressalto na Maria o que ela é boa, o que ela tem facilidade, o que ela é fluente, porque ninguém é bom em tudo. Certo. E minha filha também não é boa em tudo. Ela tem o que ela é boa e eu sei quais são as fraquezas dela, o que é mais difícil para ela. Onde ela tem suas fraquezas e onde ela vai inserir ali um estado de competição, ela precisa evoluir, etc e tal, o que eu falo para ela? Filha, você vai ter que se esforçar mais. E aqui, se você escolher não seguir, tá tudo bem. Então, foca no que você é muito boa. Mas o que você é muito boa, dê o seu melhor, porque você tem que performar, você tem que ir bem. Tem que ir bem. E eu falo para ela, você tem que treinar. Tanto que ela faz ginástica artística e olímpica, né? Que são associações. E ela tem facilidade. E aí, direto, quando ela vai muito bem, eu não trago você é a melhor de todas, porque ela não é a melhor de todas. Eu falo para ela, porque o esforço ganha de quem tem o dom. Sim. A pessoa esforçada ganha. Sim. Então, acho que o lado da competitividade, eu sempre falo para ela, filha, você pode ir muito mais, porque você já é boa no que você faz. Então, assim, você pode acessar, tipo, inimaginável. Tipo, você pode dia estar no palco, você pode ser uma atleta. Então, ela fala, posso? Pode. Se você tem a dedicação. Então, eu acho que alimentar a competitividade é chegar na excelência. Alimentar a competitividade é você entregar o seu melhor, é você se superar a todo instante. Então, assim, eu sempre mapeava os meus concorrentes, né, que são atletas de ponta, de alta performance, porque eu competia. Depois, né, fui para a modalidade de corrida. Então, eu falo muito para ela, eu entendia quem ia correr comigo. E eu olhava com admiração. O que ele faz? Né? Como que ele treina? Sim. Como é que ele dá a largada? Né? Até a roupa que usava, eu observava. A Maria, aí por isso que eu falo que educa pelo exemplo. Ela fala, mamãe, eu já vi que o shortinho que elas usam são shorts já curtos. Já analisa. Então, assim, e é admirar a amiga. Sim. Né? Fala, poxa, será que isso pode ser uma vantagem competitiva? Né? Ótimo. Então, acho que isso faz parte do... Eu aqui com você, né? Tava conhecendo agora a Serac. Tipo, a gente veio, poxa, o que tem de legal para eu aprender, para eu competir melhor dentro do meu território? O que eu levo como inspiração? Então, tudo é uma aula, né? A gente tem que levar isso para os filhos, tem que levar isso para o dia a dia. Né? Para uma mente preparada, tudo é aula. É, muito bom. Eu vi ontem a gente ouviu. Muito bom. Eu tenho até uma história que na escola anterior dos meus filhos, até da natação, tinha natação. E a gente falava, pô, mas eles podem nadar melhor, eles podem colocar uma técnica melhor ou puxar um pouco mais para eles, né, realmente aprenderem. E aí a gente foi falar com o diretor da escola. E aí o diretor da escola falou assim, se eu começo a puxar muito, os pais reclamam. Então, qual é a geração que a gente está criando para os próximos? E aí você volta para nós, 30 mais, 35 mais, que somos líderes hoje, reclamando da geração dos 20, mas estamos criando a geração dos 5, 10 desse jeito, de não estimular a competitividade, ou pelo menos não estimular a confiança. A confiança, principalmente das mulheres, que a gente sempre fala. Então, qual é a geração que a gente está criando? Já que a de cá foi a geração para frente que criou, qual que é a geração que a gente está criando para o mercado de trabalho, para o futuro do país, do mundo e etc. Então, vamos avaliar quais são realmente o jeito de educar, né? Tem até, acho que é algo legal, assim, né, ouvindo você falar agora, eu gosto sempre de associar competitividade, se você olha sempre para o lado de prosperidade, coisas boas, de prosperar essa competitividade de um lado para que as outras pessoas se inspirem e para que ela gere bons frutos, tanto para você, na educação dos seus filhos, é sempre você ter olhar apreciativo. Porque, por exemplo, se você quer performar mais, se você quer ter melhores resultados, se você quer ser melhor, se você quer estar bem com você tem que alimentar o lado competitivo em você, com você mesma. Sim. E aprecia o meio, aprecia o outro, aprecia quem sabe, aprecia quem já fez. Né? Porque quando você olha com o lado apreciativo, você olha de um lado positivo. Então, por exemplo, ontem a gente estava num treinamento excelente dentro da MLS. Apreciar a jornada do Conrado, para mim, é algo muito próspero.
Sim. Então eu me alimento, o que eu posso ser melhor tecnicamente em vendas? Eu amo vendas. Eu falo, mas ele tem uma outra jornada, ele fez um outro percurso, ele chegou em outros resultados diferentes dos meus. Então, como que eu pego isso e de uma forma positiva? Porque as pessoas sempre associam o lado competitivo com a rivalidade. O competitivo com, né, a inimizade. E não existe isso. Ou comparação, né? Comparação, maravilhoso. Tem a frase, né? Quem se compara, para. Quem se inspira, mira. Muito bom. Aí, legal. Muito bom, maravilhoso. Então, vamos voltar. Aí, como que foi a jornada da Flor Mel? Você falou que começou com 11 anos, mas como que foi fundado ali? Foi pelos seus pais? A Flor Mel, ela vem de uma história familiar. Minha mãe começou a fazer bala de mel, que era uma bala da minha avó, da minha bisavó, porque era a avó dela. E chama Flor Mel porque era uma bala de puxadinho, que ia açúcar orgânico, mel, água e leite. Né, esses ingredientes. Então, ela fazia essa bala, pão de queijo e muesli, que era antigamente era assim, que chamava granola, para sobreviver. E ela vendia, ela queria muito fazer publicidade, ela saiu de Franca, veio para São Paulo, algumas irmãs, por uma questão também de condição da família e tal, né, eles queriam acessar outros ares, assim, não dava para ficar no interior. E aí ela começa a vender, e tudo que ela fazia vendia muito. E no término da publicidade, minha mãe tinha que fazer o TCC, a tese final de defesa. E o professor falou, Marta, faz a bala, cria uma embalagem, cria um nome, né? Porque é muito bom o seu produto. Ela sobrevivia dessas vendas. Ela trabalhava, estudava, voltava, fazia as balas, vendia. E ela acabou alugando um espaçozinho de uma senhora que faleceu e montou a primeira casa de produtos naturais onde ela morava, ela vendia ali. E aí ela começou a desenvolver formas diferentes de vender. Aí meu pai foi comprar o pão integral dela, se conheceram. Ela engravidou muito rápido. E aí logo ela falou, agora a gente vai engravidar, que nós vamos fazer. E aí fez o primeiro doce com açúcar orgânico. E aí essa história começa a ir. No encontro dos dois. E vem um filho, precisamos sobreviver. E aí foi algo muito genuíno. Eu falo que meus pais são... assim, tem um lado... assim, até me emociona, porque são as pessoas que eu mais me inspiro em valores, assim, virtuosos. Então, a Flor Mel nasce de uma necessidade de sobrevivência, mas ao mesmo tempo de algo muito genuíno. Porque meu pai não tinha condição e ele comia pão integral com azeite, porque ele sabia que a manteiga, tipo, os produtos industrializados, poderia trazer... Como uma pessoa que não tem uma condição de acesso pensa nisso? Como é que ela vem e faz o pão integral? Então, nada é por acaso, né? Enfim, então nasce essa história aí. E aí, os meus 11 anos, e meu irmão também, que eu acho que ele é 4 anos mais velho, então ele tinha os seus 14, 15 anos, nós vendíamos os doces que eles faziam, mas na época eram doces com açúcar orgânico. Eram doces típicos brasileiros com açúcar orgânico. E nós vendíamos só em casas de produtos naturais ali no nosso meio, na nossa cidade e tal. Então, era esse o nosso foco, era uma embalagem transparente, a Flor Mel nasce com esse conceito. E quando eu ingresso na Flor Mel, eu já entro em vendas. A minha jornada foram 20 anos, dos meus 15 aos meus 35 anos, empreendendo e aprendendo a ser empresária e tudo isso no meio do caminho. E aí eu faço grandes 5 ciclos, assim, Kai. Foram grandes 5 consistentes ciclos. Isso acho que me deu muita propriedade e autoridade hoje no campo de olhar como conselheira, como investidora, como mentora, porque a gente fez, né? Como você, a gente fez grandes transformações. Sim. Então, eu venho com um lado de vendas e como promotora e degustadora. Então, minha mãe via que eu tinha uma facilidade em comunicar, em me relacionar com as pessoas. Eu era muito destemida. Então, ela falou, você vai no ponto de venda e você, no varejo, e você promove o produto. Legal. Enfim, eu aprendi muito essas técnicas de olhar empático, curiosidade, ouvir o cliente. E aí, meus 15 anos, eu descubro que o meu cliente queria era chocolate. E tanto que eu falo que meu pai fez a base, meus pais são as raízes, né? Os valores, criou toda essa oportunidade, me deu a oportunidade de vender e eu escolhi transformar o negócio. Show. E aí foi quando eu falei, pai, eu vou levar a Flor Mel de Norte a Sul para o Brasil e nós vamos transformar uma empresa de alimentos saudáveis. E aí eu logo entrei em nutrição, aí meu segundo ciclo foi na área técnica. Eu fui para a indústria, fui entender processos, melhoria contínua, aí fiz nutrição, fiz técnica de engenharia. Eu tenho 18 cursos técnicos, físico-química, análise sensorial, me especializei em chocolate, na Itaú aqui em Campinas. E tem um cunho muito forte ali da Unicamp, que é um dos melhores cursos de engenharia de alimentos. E aí eu desenvolvo a linha de chocolate, e aí a Flor Mel dá um outro boom. E aí a gente pivota, faz para um lado de ser
um produto de densidade nutritiva. Então, eu falava, o que é isso, densidade nutritiva? Não, filho, é doce. Eu falei, não, pai, é alimento. A gente trabalha com coco in natura, abóbora. Vocês me ensinaram isso, agora vamos comunicar de uma forma diferente. Legal. E aí, desde então, eu trouxe educação. Aí foi meu terceiro ciclo, onde eu começo a posicionar a marca, que é diferente de você ter uma indústria. A gente começa a construir uma marca, né? E olhar para ela, investir nela. E de que forma que a gente vai conectar. E aí eu começo a desenvolver... Aí foram até meus primeiros métodos, que eu lancei foi a Nutrição 360, onde eu levava a educação para o varejo, que é a cadeia de distribuição, levava para o consumidor final e eu levava para o P2P, que é o profissional, que é o nutricionista. Então, hoje a gente tem mais de 30 mil profissionais nutricionistas numa comunidade que eu criei o marketing nutricional. Legal. Então, esse ciclo da marca foi onde eu me encontrei. Eu falei, eu não quero indústria, eu não quero chão de fábrica, eu adorei, aprendi a liderar... Aquela questão de... Teve toda uma base. Uma base muito boa, técnica, porque meu negócio precisava de uma competência técnica. Acho que todos precisam, né? Na verdade, Sim. Você tem que ter associação dos dois. E aí, meu quarto ciclo foi construção da marca. E meu quinto ciclo foi muito essa parte de me profissionalizar. Meus 23 anos eu assumo como CEO. Então, eu fiz 9 anos, né, como diretora-geral do negócio, tocando o negócio. Meus pais saem do negócio aos meus 23 anos de idade. E aí eu dei minha vida, assim, eram 15 horas por dia e, assim, foi uma jornada, abrir vários países de exportação. E aí meu último ciclo, que foram 4 anos, foi respondendo para um conselho, porque eu toquei 100% um deal, né, onde eu trago um fundo estratégico, que é um box, que é do grupo da Magalu, né, Garcia e Trajano. E aí eles investem no negócio, e aí eu também me encontro numa nova configuração, né, tipo, ali eu tenho um sócio, vira uma SA, Sim. e aí é uma outra estrutura. E tem os seus ônus e bônus, né? Porque muda muito a parte da autoridade, da autonomia. Tem um desapego muito grande. Tem várias relações. E aí, em 2023, em julho, eu fecho o ciclo como executiva muito porque eu fui me capacitando muito em gestão, liderança educadora. Eu tinha um chamamento muito para educação. Estava atuando muito em conselho. Eu gostava muito de trazer esse olhar, né? E aí eu comecei a me entender também como investidora ali, sabe? Tipo, acho que são ciclos, Sim. né? E aí eu entro de cabeça em educação. Aí, o ano passado, participei pela primeira vez num programa Shark Tank como convidada. Esse ano fui de novo. Então, as coisas começaram a acontecer, cara. Então, hoje, meu ciclo é muito... eu tenho os meus negócios, né? No lado como empresária. Mas hoje eu estou desbravando um novo ciclo como a Alexandra Casoni. Uma dica que eu dou para todo mundo. Todas as mulheres que estão assistindo a gente aqui... Acho que você, não sei, depois é legal você comentar, não sei você, isso eu não sei nem a sua história, mas eu demorei a me posicionar no digital. Sim. Porque as minhas redes sociais eram fechadas. Faz 6 meses que eu abri. Então, assim, porque eu vivi aquele mundo, né? E, na verdade, o mundo, você é do mundo, né? Assim, você tem que compartilhar, comunicar, enfim. Vamos esmiuçar algumas partes. Eu queria entender um pouco mais a trajetória do dinheiro nesse ciclo da Flor-Mel, assim, né? Porque a gente vê bastante empresárias que começam seus negócios muito pela sobrevivência. Depois da pandemia, isso aumentou bastante. E como que elas podem fazer para esse crescimento? Porque, analisando de fora, porque de dentro, não, de dentro é uma eternidade, mas de fora parece até rápido. Pô, era uma microempresa. E aí depois eles expandiram na região e depois foi... Da onde que vai, assim, transformou de uma... fazer em casa, vamos dizer assim, para uma indústria? Foi com dinheiro próprio? Foi. Não, entramos num financiamento. Não. Me explica um pouquinho, sabe, a trajetória do dinheiro? Não, isso, culturalmente, isso é muito forte da minha mãe, inclusive. Assim, minha mãe é uma pessoa extremamente segura, muito controladora, tem muito essa base tradicional financeira. Tudo foi feito, assim, toda a base, o capital próprio, mas não tinha planejamento e não tinha caixa, né? Não tinha capital. Então, foi retroalimentando. Então, por isso que no começo não foi tão rápido. Depois que a gente começou a entender o negócio, né? Então, deixou muito segura a margem, começou a operar de uma forma mais eficiente. Eu comecei a olhar mais em nível de volume, porque quando você entra para o B2B, no varejo a margem é menor, mas o volume é diferente, Sim. etc. e tal. A gente viu que a gente conseguia fazer com que o próprio negócio sustentasse. Mas teve, assim, um grande pedido que falou assim, vai entrar bastante dinheiro, a gente investe em tal coisa. Aconteceu alguma coisa ou foi de pouquinho em pouquinho Não, mesmo? foi uma base, foi bem gradativo. Óbvio que tem algumas viradas de chave. Depois de 2016, quando esse ciclo da marca estava muito, muito consistente,
Aí foi quando a gente começou a dar passos maiores. Então, assim, nível de orçamento mesmo, para trade, orçamento para brand, orçamento para construção do mundo do digital, né? Nosso posicionamento e tal. Mas a empresa já tinha um caixa, né? Já era uma empresa que já estava mais sustentável. Agora, o início, cara, esse é um ponto do desafio, né? Pelo menos o nosso negócio, que é bem específico. A gente reinvestia muito no negócio. Então, assim, a gente tinha muito CAPEX, né? Então, a parte dos maquinários, processos produtivos e tal. Sempre só que hoje a nossa escolha já não é mais todo e qualquer novo projeto, toda e qualquer inovação, porque a Farma tá no nosso sangue, essa inovação. Sim. É a gente fazer tudo interno. A gente pivota, terceiriza, faz um teste. Hoje é 70-30. 30% é terceirizado, 70% é feito em house. Mas no começo tinha muito esse olhar de não investir na marca. Então, onde a gente colocava o dinheiro que tinha era muito no produto. Porque o produto ia dar a existência para o negócio e faz mais. Quando entrou o projeto de marca, é onde a gente começou a falar, peraí, não dá para fazer os dois. A gente não consegue fazer sempre novas inovações, né, linha de produção e mais posicionamento da marca. Sim. Foi onde eu comecei a mudar a estratégia de negócio. Mas a resposta foi gradativo, não foi nada... Tipo, de novo, poderia ter sido. Tanto que eu falo isso até para os meus pais, não tem problema falar aqui. Eu acredito, sim, que eles são grandes empreendedores. Eles trouxeram um grande dom, assim, desse lado da essência do mais natural, do saudável. Mas eles não têm um apetite muito para risco. Para risco? Não, aí você fala, pô, mas como não, Alexandra? Não tem. Eu tenho muito mais apetite para risco. Tanto que em todos os meus últimos 15 anos, o que eu sempre escutei é para quê, por quem, por que você está trabalhando muito, para quem você está fazendo tudo isso, a gente não precisa disso, o risco é muito grande, meu Deus do céu, muita gente, Alexandre, por que trabalhar tanto? Então, assim, mas por quê? É aquela coisa de fazer um grande projeto, grandes transformações, né? Então, é o seu combustível. Então, eu falo sobre os últimos 15 anos, porque a empresa já tem mais de 30 anos. Então, você fala, poxa, o começo não tinha essa agressividade. Então, foi de fato... Hoje eu faria, se fosse, não sei se o sucesso, tá? Não tô falando sobre o sucesso, falando como seria o meu início. Faria até mais rápido. Faria mais rápido. Se teria sucesso, a gente teria que ver. Então, desse nosso papo, eu tiro duas coisas. Primeiro, um planejamento financeiro, porque de qualquer maneira, arriscando ou não arriscando, tem que ter um planejamento financeiro. Total. E a gente vê que empresárias ou empreendedoras que começam, às vezes não sabem nem gerir finanças, então um conhecimento nessa parte, ou pelo menos entender mesmo, organizar. Eu vejo que é surreal, assim, às vezes eu entro numa mentorada e falo, mas como que tá seu financeiro? Ela não sabe nada, não sabe custo, não sabe nada. Agora eu peguei uma estatística até, foi a Carol Pfeiffer, que foi Shark comigo, e ela tem um core muito forte em finanças, né? Ela falou, Alexandre, é o dom dela, essa educação financeira. Ela falou, 78,8% das mulheres não tem nem a independência e nem tem a autonomia e muitas vezes, tipo assim, não tem um entendimento financeiro, uma base. É muito então, alto. Ao não ter entendimento, como ela direciona, como ela vai guiar a sua vida financeira? Ou é guiada pelo marido, imagina um negócio. Então, assim, vamos extrapolar, não esquece ela como agora a pessoa olhando o negócio. Então, ou ela vai ter um executivo, ela vai ter um líder, mas tipo, vai ouvir o que ele fala. Então, a mulher tem que se aprofundar. Ela tem que entender. Nem que você tenha alguém com uma competência maior que você financeira, mas tem que ter um entendimento. Você tem que gerir os seus indicadores, você tem que entender o que guia o seu negócio. Então, o primeiro ponto, planejamento financeiro, e o segundo ponto, uma hora vai ter que arriscar. Vai ter que arriscar. Para crescer, para virar chave, jeito. Vai ter que arriscar. O empreendedorismo é isso, tirar o medo do coração, da mente e vai. Tem uma ideia, planeja a ideia e coragem, né? É isso aí. Show. E aí, esmiuçando a parte do digital, que era até um tema que eu queria trazer para cá. Você demorou muito, né? Muito. Para abrir. Comigo, né? Da Formel também acabou. Da Formel, porque a gente começou antes, até foi algo que eu tive que investir muito. Mas a Alexandra Casoni, enquanto mulher empresária, sim, demorei bastante. E qual que é a diferença desde que você abriu? Né? Que foi quando? Foi agosto, na verdade, abri agosto do ano passado, 2023. Vai fazer um ano ainda. Você é bebê de digital, você já tá voando. Qual que é a diferença que você vê? O que trouxe de resultado? Tem muita... Eu acho que não deve ser o seu caso, mas tem muita gente que tem vergonha, tem medo dos julgamentos e tal. Eu acho que só não era o seu foco, pelo que eu te conheço. Mas qual que é a diferença que você vê e qual a importância disso hoje em dia? Assim, eu acho que também é uma questão de momento e escolha, né? Tipo, por exemplo, eu tenho muita compaixão comigo mesmo, assim, eu super me compreendo, assim, poxa,
Naquele momento, cara, aquela menina lá do carro, né, do esporte, eu sou muito intensa. A Formial foi minha primeira filha. Tanto que, assim, é assim que eu falo pra todo mundo. A Formial foi minha primeira filha. É um amor, é ainda um amor incondicional. Só que depois veio meus filhos, né, de forma, né, real, né, materializada, carne e osso. No entanto, que ela não é o meu filho com quem eu, de fato, trago o maior sentido. Né? A Formial foi uma grande preparação para o que eu hoje estou realizando. Sim. Então, eu me dedicava muito. Então, eu não tinha tempo, não escolhia ter tempo para gravar, comunicar, compartilhar. Eu estava com o meu time, estava no campo, estava fazendo acontecer. Quando eu me desligo no chapéu executivo e fico só como sócia, né? Mudo o lado, né? Eu escolho ter um outro chapéu, eu falo, eu posso compartilhar. Então, assim, essa mudança, para mim, foi... Poxa, agora eu posso ter um contato direto em colaborar, em somar, em potencializar. Eu não tive dificuldade, óbvio que eu venho evoluindo, porque a melhoria continua sempre. E a prática, né, que te traz excelência, não existe do dia para a noite você estar fluente no mundo digital, e enfim. Eu tento não ser uma personagem. Isso para mim é muito importante. Sim. Eu não sou uma personagem. E tá tudo bem quem seja, porque tem muitas pessoas que performam muito bem. Esse dia eu estava numa grande artista falando, e eu sou fã dela, né? Só não quero falar por uma questão de exposição, mas ela tem uma audiência até internacional. Ela é do Brasil e ela falando que ela tem que, às vezes, tirar a máscara até de maquiagem e ela virar a fulana, né? Tirar a personagem. Eu não. Eu tento ser a vida da Alexandra mesmo. Tanto que o dia que eu não tô bem, o dia que tô semanas puxadas, eu até não apareço tanto. Sim. Né? Porque também não consigo. Então, eu acho que o digital foi uma oportunidade, né? De trazer um pouco, a conectar o que a Alexandra tem, conectar meu ecossistema, que eu acho que ele é muito próspero, ele é muito abundante. E eu acho que para vir as oportunidades. Então, até tem um método que chama CEO, que é conexão, ecossistema e oportunidade. Acho que até você viu. Vi. E eu falo que é isso. Então, eu vejo acontecer. Então, quando você comunica, quando você fala e você traz, as oportunidades vão aparecendo. Então, hoje eu tô conhecendo tantas pessoas incríveis. Olha, que nós estamos aqui num programa que vai, né? Tipo, um conteúdo que vai chegar não sei para quem, onde, né? Então, eu só me arrependo de ter começado tarde. Mas eu me entendo também que não era aquele meu momento, talvez. É o foco, né? É o Questão de foco. também não adianta estar na internet sendo um hobby, né? Só pra... quer dizer, pode ser a sua escolha, mas se você quer ganhar dinheiro, ou quer ganhar uma visibilidade, ou quer conhecer novas pessoas, ou impactar mais pessoas, que também é o nosso foco, principalmente na educação, a internet é um dos meios hoje para alcançar mais agora, gente. O que eu fiz, assim, por exemplo, eu tenho um time, 3 pessoas dedicadas para a parte do social, porque, por exemplo, eu não sou... aí tem toda a competência, desde olhar junto, construção 4 mãos da parte da estratégia, da captação e edição, então, assim, tá comigo em todos os lugares, etc e tal. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito do servir. Então, eu não sou aquela pessoa que vou preferir ficar gravando, falando, se deixar eu vou esquecer, porque eu tô ali all in e dedicado e tal. Então, eu preciso ter pessoas que me supra e que me provoquem. Alexandre, precisa de gravar. Alexandre, precisa me entregar conteúdo. Alexandre, não sei o que lá. Porque também eu estou me aculturando com essa nova fase. De entrega, conteúdo. Exato. Mas eu quero performar muito mais em outros canais. Tipo, LinkedIn. Acho que é um super canal, sabe? Tem muito para prosperar lá dentro. Pessoas incríveis e tal. Então, e acho que é isso. Falando de ecossistema, a gente vê que o seu ecossistema é muito forte. Como chegar nessas pessoas? Como que você chegou, né? Se quiser puder dar uma dica para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Como que eu chego em pessoas importantes? Eu acho que eu estou numa fase de vender o meu negócio. Como que eu chego na Trajano? Como eu chego no pessoal do Shark Tank, no Joel? Qual que foi a sua vivência em relação a isso? Eu acho que sempre vai ter 2 caminhos, Cá. Porque hoje, talvez vocês falem, é fácil a Alexandra chegar. Não, eu não nasci nesse tamanho, não tinha essa autoridade. A Alexandra é aquela menina que começou lá, junto com a família, fazendo todo o trabalho. Então, lá atrás... e aí você, né, que está nos assistindo, talvez seja essa pessoa que quero escalar o negócio, quero crescer, também quero, né, chegar nas melhores oportunidades. Você sempre vai ter 2 caminhos. Ou você vai ter relevância e precisa ser interessante para que as pessoas se interessem. E para ser interessante vamos de uma forma prática, seu produto ser muito bom, o seu serviço ser muito bom, ter os diferenciais muito claros, ter algo único, uma entrega única, ao ponto que pode ser interessante para alguém, né? Te procurar. Seus resultados. Até que você se conecte. Por exemplo, eu vou usar 2 caminhos. Ou você seja muito interessante, ou você tem que ser uma pessoa o quê? Interessada.
Certo. Eu comecei entendendo isso muito rápido, essa lógica. Então, eu falava, o que o meu produto tem de interessante para o mercado, para o varejo, para o farma. Então, assim, de novo, você tem que olhar sempre o seu momento. Porque se a gente olha uma empresa que já galgou muito, você quer tudo que ela tem, você vai errar. Você tem que ter os primeiros, você tem que dar um passo para tudo dar um passo também. Então, tipo, no momento que eu falava, agora meu passo eu quero entrar no canal Farma. Para mim foi um grande golaço. Para eu entrar no canal Farma, o que eu tenho de interessante para o canal Farma? Eu falava, peraí, eu vou entregar uma boa margem, eu tenho um produto que tem um mix legal de sortimento, tipo, sortimento né, às vezes nem todo mundo é da área de varejo, de GC, mas um mix, né, de produto, alguns SKUs, produtos bacanas para o checkout, porque meu produto vai estar em conveniência, porque farmácia tem drogaria, tem a parte de cosmético, e eu vou estar então, o que eu tenho de interessante para estar no checkout, lá no cada caixa? O que eu tenho interessante de margem? Então, deixa eu estudar esse mercado. Feito isso, você tem que ser interessada, conhecer quem fez no farma, conhecer quem está performando, pesquisar, ir lá em loja, entender quais são as marcas que mais giram, onde elas estão, qual que é o preço, o que é isso. Feito isso, você fecha uma tese. Gente, não é fazer isso em 2, 3 meses, faz isso em uma semana. Você tem que focar. E procurar, ter coragem de... Eu nunca tive medo. Tipo, eu pesquisava as melhores feiras, que é a Abrafarma, que é a Associação Brasileira de Farmácias. Eu fui lá e falei, o que tem de farma? Onde eu me conecto com as pessoas? Eu levava essa tese. Oi, tudo bem, Carla? Então, deixa eu te falar, eu sou da Farmel, a empresa familiar, a gente começou assim, começou assado. Hoje eu tenho um mix, eu sou a única empresa que entrega os doces de chocolate zero. Eu lembro quando a gente foi a primeira empresa a entrar dos bombons. Hoje a gente tem o maior market share de bombom. A gente é o bombom zero mais vendido do Brasil. Estou usando esse case porque resultado, ter o bombom zero mais vendido do Brasil, ter 90% de market share, é consequência dessa tese. Sim. Mas eu não comecei sendo maior. Eu comecei lá... Você começou com 0%. Respondendo o cliente, o que é interessante para ele, o que eu vou fazer. E óbvio que você tem que fazer o melhor, né? Você tem que ter o melhor produto, o melhor serviço. E isso tem que ser porque o outro percebe. Então, assim, eu acho que hoje, no nosso território de educação, né, eu vejo que, assim, tem muito mais pessoas interessadas do que interessadas. Assim, muito mais pessoas interesseiras do que interessadas. De repente, você não tem do que é tão interessante para mim. Mas, às vezes, eu tô uma pessoa tão interessada em ajudar, saber como é que eu faço, aquela coisa do olhar apreciativo e tal, que você até fala, essa pessoa, ela é legal, ela tá com boas intenções, porque a gente valida sempre a intenção. A gente sente a intenção da pessoa. É sugar. Só. Então, você quer começar a aprender. Depende, você não quer nem vender o produto. Eu quero aprender. O momento, se eu aprender, eu dou um segundo passo. Se eu aprender, eu vou fazer aquela virada de chave. Então, você tem que ser, pelo menos, interessada. Interessada o tempo todo. O tempo todo. E, às vezes, você conhece pessoas que nem têm a ver com o seu negócio, só que você vai, serve ou aprende. Servir é tão bonito, né? Dá uma atenção especial, um olho no olho, um respeito. Acho que a energia que você troca e é de muita valia. E isso volta, né? É um ciclo. É o ciclo da energia, assim. Ainda que a pessoa nem seja do seu ramo ou nem vá comercialmente te ajudar, ela, pessoalmente, ela pode te indicar e assim vai. Eu acho que a gente está vivendo isso muito na prática, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje um maior movimento revolucionário de educação, fazemos parte, somos sócios da MLS, e eu vejo como o single entry, aquela coisa do cooperar, colaborar, tá? É real. Né? Então, assim, eu vejo que eu falo, eu quero o melhor para todos os clubes, eu quero o melhor porque eu falo que somos tão complementares, temos jornadas diferentes, então a gente fala assim, e a gente precisa ser exemplo para essas gerações, para todo mundo para essas empresárias, para, né, falar, poxa, é assim que você tem que se colocar. Quando você estiver num grupo de mulheres, até eu nunca esqueço disso, eu só não lembro o nome dela. Isso não é meu, eu ouvi ela falando no palco. Eu fui participar de um painel de um grupo de conselheiras, que a Sandra quem lidera, são mais de 800 conselheiras no Brasil. Sandra da Hope? Não. Não? Não, a Sandra, ela é advogada, ela é de Curitiba e ela tem o maior movimento de conselheiras hoje do Brasil. E aí eu fui como convidada conselheira no painel e aí entrou uma mulher para fazer uma abertura. Eu não a conheço, assim, conheci ela lá. E ela falou assim, porque quando uma mulher sobe no palco, todas as mulheres olham o look que ela tá, a roupa que ela tá, o sapato, olham o corpo dela, enfim, às vezes o que é interessante olhar, talvez é isso. E um homem, quando sobe no palco, os outros homens querem entender o modelo mental dele, querem entender a performance dele, entender como ele fez. O que ele fez é focado em resultado. Né? Então, a gente está falando de negócio, que é um papo de negócio. Então, minha provocação quando a gente entende
esse lado de ser interesseiro, interessante, seja interessada. Porque uma mulher que tá no palco, alguma coisa tem. Ninguém chega no palco, ninguém chega onde ela chega à toa. Ela tem algo a compartilhar, você tem algo para aprender com ela. Então, assim, olha, seja interessado em coisas factíveis. Não a roupa, não como que ela fez. Poxa, eu quero estar bem vestida como ela, mas como ela fez? Como que é o modelo mental? Deixa eu ver a jornada dela. Deixa eu ver se ela tem podcast. Deixa eu ver a rede social dela. Deixa eu ver o conteúdo dela. Deixa eu consumir. Então, assim, eu vejo as pessoas querendo evoluir, mas às vezes está interessado em coisas erradas. Está interessado em pontos diferentes. E aproveita pouco as oportunidades, né? Você conhece uma pessoa, aí, pô, troca uma ideia legal e aí depois nunca mais vê, nunca mais fala. Então, aproveitar as oportunidades nesses momentos também faz a gente crescer muito. Crescer como pessoa, crescer como profissional, crescer a empresa e poder crescer mais pessoas na nossa volta, né? Tem que aplaudir mulheres, assim, sabe? Mas acho que Estamos juntas nesse movimento. Ale, por falar em mulheres, desafios das mulheres. E aí vamos colocar também como mães. Como que você faz? Eu quero, na prática mesmo, assim, como que você faz na criação dos seus filhos? Você tem quem te ajude? Como que é a sua rede de apoio? Como que você organizou a sua agenda para dar conta dos seus compromissos maternos? É muito cíclico, assim. Eu sou apaixonada. Eu falo que eu nasci para ser mãe. Eu sou apaixonada na maternidade. Eu me encontrei enquanto mulher, me encontrei enquanto a força feminina. Então, assim, eu não... de novo, é tudo muito cíclico. Então, se o tempo todo eu estou testando coisas novas, eu estou me adaptando a coisas novas. Eu acho que isso é aquela mulher mesmo que é multitarefas e multicompetência. Então, a forma como eu consigo hoje, tá? Olhando o meu momento hoje, porque eu tive vários ciclos, né? Eu me entreguei muito para a maternidade. Então, eu vivi todos a amamentação. Então, sempre tive muito presente e tal. Eu tenho uma rede de apoio, eu tenho ajudantes em casa. Mas eu tenho uma relação dos meus inegociáveis com os meus filhos. O levar, buscar na escola. Se eu e meu marido que leva e busca. Final de semana eu não tenho ajudante para a gente possa viver na íntegra todos os processos. A não ser que pontualmente eu tenha uma viagem e tudo mais. Eu tenho muito uma relação dos pilares, né? Então, assim, eu sempre dou essa dica para todo mundo. Assim, quais são os seus pilares que são a base da educação que você vai enraizar na vida deles, como, por exemplo, o meu esporte, o meu, por exemplo, a leitura, o meu, por exemplo, essa parte de cozinhar em casa. E eram alguns hábitos, meus pais falavam em pilares, mas assim, para mim fica claro os meus pilares que foram direcionados. Só que hoje eu já direciono. Então, pilar do esporte pra gente, a gente vai junto, a gente apoia, tanto meu marido fala, amor, você é muito exigente com os meninos. Eu falo, eu sou porque a vida vai ser exigente com eles. Sim. O time vai ser exigente com eles, o amigo vai ser exigente, o companheiro, a companheira vai ser exigente com eles. Então, assim, no esporte, eu falo pra ela todos os dias, tipo, se ela faz natação, ginástica artística, os meninos, o Antônio e a Maria, eu falo, filha, dê o seu melhor. E a mamãe tá aqui pra te aplaudir. Errou, vai de novo. Sentiu dificuldade, pede ajuda pro seu professor. Você tem um técnico lá que vai te ajudar. Aí ela sai da natação, eu tô o quê? Interessada no que ela tá fazendo. Uhum. Eu significo tudo com ela. E ela sai, tanto que fala, mamãe, você não tá demais, olha o olhinho dela pra ela, olha pra ver como é que tá. E eu sempre trago o olhar apreciativo, porque ela é uma criança. Sim. Tem que ser leve esse processo. Então, eu sou essa mãe que o que é importante pra mim, eu dou tempo, eu dou atenção, eu dou cuidado. Então, às vezes meu time fala, preciso responder. Eu falo, agora estou com meus filhos. Porque eles precisam saber que isso é o que é mais importante para mim. E escola, tipo assim, um dia leva eu, um dia meu marido. Um busca, um leva. Aí eu falo, hoje eu não posso, hoje eu tenho que buscar meu filho. E pode ser quem for. Pode ser meu time, pode ser minha mentorada, aquilo para mim é mais importante. Então, meus filhos são, de fato, a minha maior prioridade, mas isso não é um discurso. Isso é, de fato, eu falo com muita paz no coração, porque isso é uma realidade. Então, o pilar do esporte é uma alimentação. Eu não abro mão. É algo muito forte, assim. O cozinhar, o comer menos fora, o fazer junto, entender. A comida é muito... A alimentação é o comportamento. Uhum. A alimentação não é o que nutre só o seu corpo. Né? Tem uma relação de energia, tem uma relação de como vai construir esses hábitos alimentares. Então, eu explico por que nós estamos comendo isso, o que é isso, o que é aquilo outro. É um pilar que, para mim, é importante. Leitura. Então, por exemplo, a gente tem regrinhas em casas, né? Tipo, minha filha adora fazer coleção de livros. Então, lê um, compra outro. Vamos entender o estudo. Então, assim, eu acho que qualquer dica que eu dou, defina pilares do que é importante para você. O que faz sentido para você. Mas dê atenção. Faça de verdade. Porque a gente não dá conta de tudo.
A gente não vai ser uma supermãe, supermulher. A gente é uma supermãe, supermulher para eles. O que eu vejo é que muitas mulheres se perdem assim, porque, poxa, eu queria ser a Carla, queria ser a Alexandra, como ela faz isso. O como é legal, como ela consegue, ver tecnicamente, alguma dica e tal. Mas o que é importante para a Alexandra não é importante para você. São diferentes. São diferentes, né? Então, primeiro defina o que é importante para você. E depois eu acho que dá os passos de como sistematizar isso. Então, vou organizar minha agenda. Eu vou falar, vou declarar, vou compartilhar com o meu time que eu não abro mão disso, como funciona, porque quando todo mundo sabe, todo mundo te respeita. Isso é importante para Alexandre, né? Então, acho que e inspira também. Inspira também, com certeza. Então, acho que, como eu sou muito disciplinada, eu sou muito exigente, então eu só cuido para também não ser o extremo, mas eu tento ser leve, né? Legal. Mas eu acho que seria isso. Ótimo. E também, como inspiração... eu vejo muita sinergia em nós duas em relação à liderança, né? Que é a liderança para os filhos, nós somos inspiração, e também para o time, nós somos inspiração. E como que você criou a cultura da Flormel, você e todo o time, como que foi essa criação de cultura, quanto que é importante? E também, eu sempre falo que a liderança de time é boa para nós mulheres, porque a gente delega e aí a gente cresce a empresa, consegue ter mais tempo. Então, quanto que é importante essa parte da liderança? Eu gostei que você fez um treinamento de liderança educadora. Educadora. Legal, vou até pesquisar o que é liderança educadora. Mas me conta sobre essa parte de liderança. Como é a Alexandra como líder? Porque aqui a gente está no Líder Maravilha. Então, me explica um pouquinho sobre liderança na sua vida, liderança do time, da assim, eu adoro várias vertentes e a que eu mais hoje, né, que me conduz, né, toda a parte de construção e que fala muito sobre tudo que foi transformado é a liderança educadora, que é através do exemplo, né? Então, eu sou uma pessoa que toda a construção, né, quando a gente olha toda a jornada da Flormel, sempre a liderança mais humana, mais próxima, com olhar empático, olhar preciso. Mas isso vem muito dos meus pais. Meus pais sempre foram assim. Meu pai sempre falou, né? A Flormel é a pura energia das pessoas. E a minha pauta sempre é muita energia. Então, a gente fala assim, qual é a energia que a gente quer deixar? O que a gente quer prosperar? Então, assim, esse lado de ser verdadeiro. E a gente não está bem todos os dias. Mas o fato de ter ali o chão de fábrica, então, ser de educadora, ensinar através do exemplo, óbvio que eu tenho mais de 28 metodologias no campo de liderança educadora, mas indo para um lado comportamental, no princípio, é sobretudo, por exemplo, você tá junto, né? Então, assim, se você não tem a competência para treinar, que você traga alguém para que faça esse treinamento próximo. A gente, ao tempo todo, a caminhada foi de uma conduta de uma linha de comunicação muito transparente. Então, somos muito acessíveis. Eu sou até hoje, assim, impressionante. Assim, as minhas mentoras, nossa, você é muito acessível. Mas porque eu venho dessa cultura de uma liderança muito acessível. Sim. Porque eu acho que o líder, o acesso, ele tem que ter uma permissão. Quando você permite, é porque você entende que aquela relação tem que ser construída. Sim. E óbvio que você põe no limites, não significa que o acesso é ilimitado. Não, ele é limitado, desde que você entenda como funciona. Então, acho que a construção foi uma liderança muito humana, uma liderança muito pelo exemplo, uma liderança muito próxima, uma liderança muito profunda. Tipo assim, de conhecer todas as histórias. Eu gosto de fazer pergunta, eu gosto de entender. Porque a sua história, os seus traumas fala muito sobre o seu comportamento. E às vezes até de que fato eu consigo te aceitar melhor, de fato eu consigo te ajudar, de fato como eu consigo te guiar para escolhas, para desenvolver. Porque eu não tive esse privilégio de ter líderes na minha vida. Tive que buscar mentores desde muito nova. Eu tenho mentor desde meus 23 anos, desde quando eu assumi como CEO. Para me ajudar, porque todo mundo precisa de lideranças, referências, guias, né? E para até que eu pudesse ser uma líder melhor também. E tanto que a liderança educadora eu fui buscar através da metanoia. Né? Eu fiz um percurso de 4 anos para me especializar tecnicamente. Fiz com o Oscar Motomori e o Manakei. Então, assim, eu acho que a liderança ela sempre foi fluindo. Ninguém nasce líder, né? A gente vai se preparando. Mas a tese principal, acho que é essa parte de ensinar através do exemplo. Inspiração. Em todos os aspectos, assim, sabe? Do horário, da entrega. Eu também gosto de falar que a liderança, uma das principais bases da liderança é a confiança, né? A segurança que você dá para o seu colaborador
de que você está ali, de que você está ouvindo, de que você está dando oportunidade para eles crescer, que você, num problema, você vai estar junto. Se você não estiver junto, você vai colocar alguém para ajudar. Então, essa parte de estar com os colaboradores, cuidar deles é tudo. É tudo. E eu falo que a gente cuida do time para eles cuidarem da empresa. Porque a gente é uma só, então a gente não vai cuidar da empresa de todos eu os até brinco pilares. que em determinado momento, você também já tem um negócio, tem muitas vidas e pessoas, o seu principal cliente vira o seu time. Porque para que a gente possa corresponder ao nosso maior patrimônio, que é o cliente, né, que recebe, que a gente serve, entrega, o time tem que respirar a cultura, tem que conduzir, porque vai ser do jeitinho deles, mas tem que ter um guia, né? Sim. Então, eu por muito tempo, quando virei CEO, meu principal cliente era meu time. Eu tenho muito feedback de clientes que falam assim, nossa, eu falo com fulana, parece que eu tô falando com você, porque vocês falam a mesma coisa, é a mesma energia. Alinhamento, assim, né? Alinhamento, cultura. Não é do dia pra noite, né? A gente sabe que a cultura é uma coisa que você vai construindo, mas quando você tem um exército de pessoas sonhando o mesmo sonho que você, é muito gostoso, dá um orgulho muito grande, assim, muito bom. Muito legal. Ale, a gente tá chegando na nossa reta final. Muito bom. Nossa, gente, foi uma aula, hein? Uma muito aula bom. aqui. Duas mulheres, já que a várias gente energias ficaria até amanhã. Não, eu fui tentando esmiuçar algumas coisas ali na jornada. A gente faz depois o 2.0. A gente faz uns que vai ter muitas novidades, né, cara? A gente tá sempre em movimento. A gente tá... E o movimento desse ano tá intenso, muito né? Muito bom. E aí, queria que você desse uma mensagem final, uma palavra final para pequenas e médias que querem crescer, porque eu gosto de falar que as empresárias, elas precisam querer crescer, né? Então, as que querem crescer, qual que é um propósito seu, uma mensagem sua eu acho que para elas? A principal mensagem, talvez, eu deixaria que empreender, desenvolver, né, você enquanto empresário, enquanto líder, né, sozinha, sempre vai ser um processo muito mais doloroso, muito mais árduo. Eu acho que esteja com mulheres, se conecte com mulheres, com modelos mentais, né, de sucesso, que já fizeram, já galgaram, para que você possa se apoiar de fato, né? Apoiar e não só se apoiar, porque você aprende, né? Você pode modelar, você pode entender a forma, o como, mas assim, o fato da energia, que é a frequência, também te traz o lado de é possível, eu consigo, eu posso. Você tem que se alimentar dessa ambiência, porque eu vejo muitas mulheres assim com falta de referência, falta de quer inspiração, quer motivação, mas quer com fatos e dados. Porque não é só uma questão de inspiração, de novo, com coisas de interesses que são tão, né, materiais. Não. Sim. É interesse mesmo de entender essa proximidade, esse acesso. Eu acho que hoje eu estou muito nessa fase. Assim, eu sempre busco as melhores pessoas para o meu momento, com quem eu posso aprender, com quem eu posso trocar e energizar, né? Até algo que a gente fala muito sobre energia também, né? Sim. Que eu acho que energia muda, transforma o ambiente, pessoas, lugares. Então, escolha onde sentar, escolha com quem estar, escolha com quem aprender. Na minha vida, foi essencial, assim. É essencial. É essencial. Foi e é essencial. E acho que sempre será, mulher, né? E aprendo com homens também, sim, né? Não é só com mulheres, não. Eu falo mulheres porque a gente tem um lado da sinergia. Mas estejam com pessoas, né? Sobretudo para aprender, evoluir, transformar, enfim. Acho que essa... Muito legal, muito legal. Ale, quero agradecer Obrigada. você. E quero que você saiba que eu me inspiro muito em você. Também, recíproco. É uma trajetória muito, muito inspiradora. A gente tem uma sinergia, a gente pensa bastante coisa junto. Muito bom, muita coisa igual, desde sempre. Então, quero te agradecer. O primeiro episódio do Líder Maravilha, de muitos. Obrigada. Gente, obrigada, líderes. Até o próximo episódio do Líder Maravilha. Um beijo.